pessoal, de volta com o nosso estudo do Direito Processual Civil. Eu sou a professora Alexia e a partir da aula de hoje nós vamos conversar sobre a competência. Já falamos um pouquinho de competência na nossa aula anterior, quando falamos da jurisdição nacional e a possibilidade de cooperação internacional entre os estados estrangeiros. E a partir da aula de hoje vamos trabalhar a competência interna, a nossa competência nacional, que é um instituto que acaba remontando várias dúvidas que nós temos no momento de protocolar uma ação em juízo, protocolar uma demanda em juízo. Qual é o foro competente? É o domicílio do autor, é o domicílio do réu, é em primeiro grau de jurisdição, é em segundo grau de jurisdição? Será que é a competência da Justiça Federal? Será que é a competência da Justiça do Trabalho? Então, todos esses questionamentos a gente vai começar a resolver a partir de agora. Então, acompanhe comigo. Primeira coisa, o que é competência? Muitos manuais, muitos autores costumam classificar a competência como a medida da jurisdição, no sentido de que competência seria uma parte, uma parcela. Jurisdição é aquele todo, né? Nós já vimos que a jurisdição é una e indivisível, e a competência seria uma parte dessa jurisdição, uma parcela, um pedacinho da jurisdição. E aqui no nosso material de estudo tem até um pontinho de interrogação. É medida da jurisdição porque se a jurisdição ela é una e indivisível, não faria sentido a gente qualificar a competência como uma parte da jurisdição, porque se é indivisível não admite a divisão, se não admite divisão não tem uma parte dessa jurisdição. Então a jurisdição ela é uma delimitação da função jurisdicional de cada órgão. Então Justiça Federal resolve que tipo de demandas, justiça estadual, justiça do trabalho, justiça eleitoral. O primeiro grau de jurisdição tem qual função jurisdicional? O segundo grau de jurisdição, a vara de família, a vara civil, a vara de recuperação e falência. Então, cada órgão tem uma delimitação da sua função jurisdicional. Jurisdição é una, indivisível, mas cada órgão vai desenvolver o seu ofício jurisdicional em relação a um determinado limite estabelecido pela legislação. Então acompanhe comigo a partir do artigo 42 do CPC. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites, e está aqui a função de medida da jurisdição, né? Decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir o juízo arbitral. Perceba o seguinte, antes mesmo da gente falar das hipóteses de competência, a classificação da competência, veja que no finalzinho do artigo 42, mais uma vez, aparece ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral. Então, mais uma vez, aquela ressalva que fizemos em relação ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. A função jurisdicional é uma função precípua do Estado, a partir do momento que ele avoca para si o ofício jurisdicional e proíbe o exercício da autotutela, mas ele abre espaço à possibilidade da arbitragem, quando existe, logicamente, um direito disponível, ele abre espaço a outros métodos de composição de conflitos. Então, perceba que em vários dispositivos do CPC nós temos essa previsão de arbitragem ou de outros meios de resolução de conflitos. Mas vamos lá. Então, as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência. E são esses limites territoriais, em razão do valor da causa, em razão da pessoa, que a gente vai começar a analisar a partir de agora. Muito bem. Princípios que regem, princípios que orientam a nossa competência. Princípio do juiz natural, o princípio do juiz natural que foi mitigado no nosso novo Código de Processo Civil, no sentido de que o juiz ele desenvolve toda a relação jurídica processual, ele é um condutor do processo e a minha relação jurídica processual deve ser analisada, deve ser processada e julgada por um juiz togado, um juiz de carreira, um juiz que foi investido no ofício jurisdicional. Então, por isso mesmo que são vedados tribunais de exceção ou outras formas de julgamento dentro do Poder Judiciário que não seja
por um juiz. Esse princípio do juiz natural, ele é muito questionado e foi muito questionado por ocasião da Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais. Porque lá nos juizados especiais, vocês bem sabem que nós temos uma primeira audiência, que é a audiência de conciliação, que é presidida pelo juiz conciliador. Na verdade, nem essa expressão juiz muitas vezes é cunhada, é presidida pelo conciliador, que não é juiz de carreira. Não tendo acordo nessa conciliação, nós vamos para uma segunda audiência no juizado, que é a audiência de instrução e julgamento, que também não é presidida por um juiz togado, é presidida pelo juiz leigo, que é aquele advogado, bacharel em direito, com preferencialmente mais de 5 anos de carreira. E por fim, quando esse juiz leigo faz o projeto de sentença, aí sim, esse projeto de sentença é que passa a ser analisado e ratificado ou retificado pelo juiz togado. Então, se questionou muito essa função de coletar provas, a função de conciliação, não ser feita por um juiz togado nos juizados. Mas, na verdade, o ofício jurisdicional, a função de dizer o direito, ela é feita pelo juiz togado, quando ele recebe o projeto de sentença do juiz leigo. Agora, imagine-se, se nós já temos muitas varas, muitas secretarias dos juizados especiais, imagine determinar que todo juiz de cada secretaria deve presidir as conciliações e as instruções de julgamento do juizado. Não teria a menor condição logística de proceder dessa forma. Então, mesmo nos juizados especiais, nós temos o princípio do juiz natural, sem sombra de dúvidas. O princípio da perpetuação da competência, né? Também cunhado pela perpetuatio jurisdicionis, significa que determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, algumas informações importantíssimas aqui do artigo 43. A competência é determinada no momento de registro ou distribuição da petição inicial. Não interessa o que acontecer depois dessa distribuição, se houve uma mudança de fato ou uma mudança de direito, salvo se, duas exceções, houver supressão de um órgão judiciário. Então, por exemplo, não existe mais a vara de família, né? Se não existe mais a vara de família, você terá que demandar as suas pretensões de família na vara civil, ou a supressão desse órgão judiciário. Ou, segunda exceção, quando alterar a competência absoluta. Competência absoluta, que é aquela definida em razão da matéria ou em razão da hierarquia. Alguma regrinha que dispôs que a relação deveria ser julgada por um órgão do Poder Judiciário e houve uma alteração em razão à matéria. Um exemplo clássico da alteração de competência absoluta diz respeito à nossa emenda constitucional 45 de 2004, quando alterou a competência material da Justiça do Trabalho. Antes da emenda constitucional 45, era de competência da Justiça Civil a matéria relacionada a acidente do trabalho, a danos morais oriundos da relação trabalhista. E pela emenda constitucional 45 se ampliou, alterou a competência absoluta da Justiça do Trabalho, competindo também à Justiça do Trabalho as relações de danos morais, as relações de acidente do trabalho previstas, né, na nossa legislação. Então houve uma alteração da incompetência absoluta. Antes era matéria do cível, depois da emenda 45 se transformou em matéria da Justiça do Trabalho. Então essa alteração, claro que faz parte da ressalva prevista aqui no artigo 43. Vamos lá. Alguns critérios de determinação da competência. O artigo 44 estabelece que, obedecidos os limites estabelecidos na Constituição Federal, então, mais uma vez, a visão constitucional de processo, o modelo constitucional de processo. A competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial. Então, o Código de Processo Civil, claro, ressalvados e obedecidos os limites da nossa Constituição Federal, ele retrata
todas as hipóteses, todos os critérios de competência ou, se não estiverem previstas no nosso código, estão previstas em legislação especial, como é o caso de outras normas que regulamentam a competência, como o Código de Organização e Divisão Judiciária, elaborado por cada estado da nossa federação, e outras normas que regulamentam a competência, os critérios de competência. Então vamos lá, nós temos duas modalidades de competência. A competência internacional, aquela exclusiva do Brasil, e aquela concorrente, que pode ser realizada pela autoridade judiciária brasileira ou por outra autoridade, que nós já vimos na nossa última aula, quando falamos da jurisdição internacional e também da cooperação internacional. E nós temos a competência interna, que pode ser classificada em 4 elementos, em razão do território, em razão da matéria, em razão do valor e em razão da função. Essa competência interna, que é o que a gente vai verificar agora, ela tem algumas regrinhas específicas que a gente precisa tomar conhecimento antes de proceder a qualquer demanda ou para responder a qualquer demanda. Então vamos lá. A competência interna, ela se subdivide em razão da função. A função relacionada à competência interna tem o seguinte sentido: é função de qual órgão do Poder Judiciário responder a essa minha pretensão. É função de 1º grau de jurisdição, é função de 2º grau de jurisdição, é função de algum outro microsistema processual, como por exemplo os juizados especiais. Então, exige-se que, em primeiro lugar, seja identificada a competência funcional. Qual é o órgão do Poder Judiciário que tem a função jurisdicional para esse caso concreto? Em segundo lugar, a competência em razão da matéria. É matéria de justiça federal? É matéria de justiça especializada? Justiça do trabalho? Justiça eleitoral? Justiça militar? É matéria da justiça comum? Então, dentro da função material, devem ser analisadas, na verdade, 2 situações. Primeira situação: você vai até a sua Constituição Federal, você vai abrir o artigo 109 da Constituição Federal e você vai identificar. Lá no 109, nós temos toda a matéria de competência da Justiça Federal. Então, se a sua pretensão, a pretensão do seu cliente, estiver no artigo 109, significa que a sua demanda, o seu processo, é de competência da Justiça Federal. Você vai ter que demandar perante a Justiça Federal, ou o 1º grau federal, o juiz federal, ou o 2º grau federal, os desembargadores do Tribunal Regional Federal. Se não tiver no 109, você vai ter que dar uma olhadinha se se trata de justiça especializada. A partir do artigo 111, nós temos a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Se tiver dentro da competência da Justiça do Trabalho, competência da Justiça Militar, competência da Justiça Eleitoral, a sua demanda deve tramitar perante esses órgãos da Justiça do Trabalho, Militar e Eleitoral, porque compõem a Justiça especializada. Agora, se não for competência da Justiça Federal, se não for competência da Justiça especializada, por um critério de exclusão, será de competência da Justiça comum. E daí, a partir dessa constatação, então nós já visualizamos a primeira observação em razão da matéria, nós temos a segunda observação. Eu identifiquei que não é Justiça Federal, que não é Justiça especializada, é, portanto, Justiça comum. Muito bem, mas qual Justiça comum? Se a gente estiver trabalhando dentro de uma comarca pequena, com vara única ou com uma vara civil, uma vara penal, fica mais fácil da gente identificar. Agora, se estiver numa grande comarca que tem vara civil, vara de família, vara de sucessões, vara de recuperação judicial, vara de fazenda pública e tantas outras varas,
fica meio difícil de definir a matéria. Então, visualizando que se trata de competência comum, não é federal, não é especializada, você vai ter que identificar dentro do seu estado, dentro das determinações do seu Tribunal de Justiça, qual será a vara competente em razão da matéria. Se é matéria da vara de família, se é matéria do civil, se é matéria das sucessões, se é matéria do penal e assim por diante. O mesmo deve ser analisado quando se tratar de uma justiça federal, porque algumas sedes da Justiça Federal têm as suas varas especializadas. Nós temos a vara do Sistema Financeiro de Habitação, a vara previdenciária, vara ambiental, que são varas federais especializadas para essas demandas específicas. Então, a competência interna em razão da matéria, ela passa por esses requisitos aí. Então, passa pela Justiça Federal, pela Justiça Especializada, pela Justiça Comum e pela definição, dentro de cada uma dessas justiças, da matéria que compete a cada vara. Uma terceira subdivisão da competência interna diz razão à competência em função do território. Qual é o território competente? Será que é o foro do domicílio do autor? É o foro do domicílio do réu? É o foro do local onde está encravado o imóvel, objeto da minha pretensão? É o foro do direito do consumidor? É o foro do lugar do ato ou do fato? Então, todas esses critérios, essa categorização em razão do território também faz parte da nossa competência interna. Nós temos ainda a competência em razão do valor da causa. Em razão do valor da causa, essa definição fazia muito sentido quando estávamos trabalhando ainda sobre a vigência do CPC de 73, e o CPC de 73 fazia a separação de um processo de conhecimento pelo procedimento comum ordinário e pelo procedimento comum sumário, que eram aquelas demandas até 60 salários mínimos, né, aonde implicava a competência conforme o valor da causa. Hoje, com base no CPC vigente, CPC de 2015, não existe mais essa ramificação do procedimento comum. Não se fala mais em procedimento comum sumário, procedimento comum ordinário. Se fala única e exclusivamente em procedimento comum, que vai seguir um caminho padrão. Então, essa definição de competência no procedimento comum, ela sumiu. Mas ela subsiste quando a gente fala dos juizados especiais. Os juizados especiais, que são aquele microsistema destinado a causas de menor complexidade, nas quais eu posso demandar situações específicas até 40 salários mínimos. O valor da causa, o critério de fixação de valor da causa é importante. Então, para você saber se você pode ou não pode demandar perante o juizado especial, se você só pode resolver o seu problema dentro da justiça comum, é bastante válido o critério da competência em função do valor da causa. E o último critério de competência interna é a competência em razão da pessoa, ou também chamada de competência intuito personae. A competência em razão da pessoa, ela diz respeito a algumas pessoas que na prática de alguns atos são julgadas por alguns órgãos do Poder Judiciário diferentes. Então, por exemplo, se o cidadão comum pratica algum crime, ele vai ser julgado por qual órgão jurisdicional? Então, se for um crime federal, Justiça Federal, um crime estadual, na Justiça Estadual. Agora, se for um presidente da República que pratica algum crime comum, ele vai ser processado e julgado pelo STF. Então, em razão da pessoa, em razão dele ser o presidente da República praticando um crime comum, atrai a competência para o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Nós vamos cuidar agora, a partir desse momento, da competência interna em razão do território.
Então vamos lá. A regra geral, incorporada no nosso Código de Processo Civil, está lá no artigo 46. A ação fundada em direito pessoal. O que é um direito pessoal? Direito pessoal, ou também denominado como sinônimo de direito obrigacional, é aquele direito que não é um direito real, não é aquele direito que tem eficácia erga omnes, não é aquele direito que segue a coisa, é um direito pessoal, um direito obrigacional, ou um direito real sobre bens móveis. Então, falou em direito pessoal ou falou em direito real sobre bens móveis, competência em, como regra, foro de domicílio do réu. Então, essa é a regra geral do nosso Código de Processo Civil. Mas como é que a gente vai trabalhar com essa regra geral? Primeiro, a gente vai ter que analisar sempre as regras específicas que estão a partir do artigo 47 e estão também em legislação esparsa, na legislação fora do CPC, e aquilo que não tiver uma previsão de competência específica, aí sim utilizaremos a regra geral. A ação envolvendo direito pessoal e direito real sobre bens móveis, foro do domicílio do réu. É lá que você deverá propor a sua demanda. Então vamos começar a analisar as regras especiais de competência territorial. Artigo 46, parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, ou no de sua residência, ou no lugar onde for encontrado. Anotem ali a execução fiscal. Execução fiscal, nós vamos falar ainda sobre execução fiscal ao longo do nosso curso, mas execução fiscal é aquela execução feita pela própria fazenda pública contra o particular. Quando a fazenda pública tem um processo administrativo e esse processo administrativo vira uma dívida ativa, ela cobra essa dívida ativa por meio da execução fiscal. A execução fiscal ela não vem regulamentada no CPC, mas ela tem uma legislação própria, que é a 6.830 de 1980, que regulamenta o procedimento de execução fiscal. Então, falou em execução fiscal, Fazenda Pública vai ter que demandar essa execução no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou aonde ele possa ser encontrado. É uma regra específica sobre a competência territorial. Vamos para outra regra específica, artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, então percebam que a regra geral do 46 fala ação de direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, foro domicílio do réu. Aqui no 47 nós temos a regra específica das ações envolvendo direito real sobre bens imóveis. Ações envolvendo direito real sobre bens imóveis é competente o foro da situação da coisa. Então você vai ingressar com uma uso capião, você vai ingressar com uma reintegração de posse, você vai demandar essas ações no foro da situação da coisa, onde está o imóvel. É lá que você deve demandar a sua pretensão. Cuidado com a ressalva do parágrafo 1º do artigo 47. O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição, aquele foro contratual, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Então, por exemplo, se o meu direito, se a minha pretensão não for uma pretensão envolvendo a propriedade, então não for uma reintegração de posse, uma manutenção de posse, para essas é só o foro da situação da coisa. Se não for uma pretensão que envolva um direito de vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras ou anunciação de obra nova, se for, por exemplo, uma revisão do contrato de locação, eu tenho um direito sobre o imóvel, direito de estar ali naquele imóvel, de morar, de residir naquele imóvel por um determinado prazo de tempo previsto em contrato. Então, dentro do direito das locações, dentro da minha revisão contratual, não é nenhuma situação prevista aqui na ressalva. Então, para a minha revisão de contrato, eu posso optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo
foro de eleição. Então, não sendo ações envolvendo propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras ou anunciação de obra nova, eu posso optar pelo domicílio do réu ou foro de eleição. Mas se eu quiser demandar no foro da situação da coisa, sem problemas, porque eu estarei no caput do artigo 47. E o parágrafo 2º do 47, a ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa cujo juízo tem competência absoluta. As ações possessórias de imóveis, manutenção de posse, reintegração de posse, interdito proibitório, competência absoluta, foro da situação da coisa. Vamos prosseguir. Artigo 48. O foro do domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para inventário, partilha, arrecadação, disposições de última vontade, impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações, grife lá, todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então veja quantas informações importantes nós temos nessa regra específica do artigo 48. Será competente o foro de domicílio do autor da herança, foro de domicílio do morto, do falecido, o último domicílio do falecido. Será competente para o seu inventário, para partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade e todas as demais ações em que ele, espólio, a partir do momento que faleceu, perdeu a personalidade jurídica, se transformou no espólio, seja réu, será competente o foro do domicílio do autor da herança, foro do último domicílio do morto no Brasil, ainda que ele tenha morrido no estrangeiro. Então ele morava em São Paulo, e em São Paulo ele tinha, todo o seu patrimônio, toda a sua vida, foi viajar para os Estados Unidos e morreu lá nos Estados Unidos. Ele faleceu nos Estados Unidos, mas tinha domicílio aqui no Brasil, o inventário, se tiver testamento, o testamento, arrecadação de bens, ou toda e qualquer ação em que ele, falecido, seja réu, terá que ser processada aqui no Brasil, em São Paulo, onde era o domicílio dele. Também mais uma regrinha específica da competência territorial. Artigo 49 do CPC. A ação em que o ausente for réu, então o ausente, dentro daquelas hipóteses de ausência, a pessoa que sai, não deixa vestígios, nunca mais aparece, então a abertura da sucessão provisória e posteriormente a sucessão definitiva, o ausente, se ele for réu, será proposta no foro do domicílio do seu último domicílio, também competente para arrecadação, inventário, partilha e o cumprimento das disposições testamentárias. Então, aquela pessoa declarada ausente ou presunção de ausência, toda e qualquer ação envolvendo a sua arrecadação de bens, inventário, partilha ou as disposições testamentárias deverão ser protocoladas no último domicílio do réu ausente. Artigo 50. A ação em que o incapaz for réu, a ação envolvendo o incapaz, cuidado com o incapaz, nós tivemos uma recente alteração na nossa legislação com o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, que alterou os artigos 3º e 4º do Código Civil, modificando as regrinhas inerentes à capacidade absoluta e à capacidade relativa. Então, cuidado com o elemento incapacidade. Quando o incapaz for réu, terá que ser proposta a ação no foro de domicílio do seu representante legal, o seu representante, o seu assistente, o seu tutor, o seu curador, o seu pai, a sua mãe, enfim, quem o represente ou quem o assista dentro dessa relação. Então, tenho que promover uma ação contra um réu incapaz, terá que ser proposta no foro do domicílio do seu representante. Continuando aqui, artigo 51. No artigo 51, nós temos o seguinte: é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. A União quer ingressar com uma ação contra um particular, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ela deverá propor essa ação no foro do domicílio do réu. É uma regra específica aqui do artigo 51. No artigo 52, é competente
O foro de domicílio também do réu, mais uma vez, para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. No mesmo sentido do artigo 51, quando o Estado ou Distrito Federal tiver a pretensão de propor uma demanda em face de um particular, pessoa física ou pessoa jurídica, essa pessoa física ou pessoa jurídica deverá ser demandada no foro do seu próprio domicílio, foro do domicílio do réu. Agora nós temos ali o artigo 53. O artigo 53 ele provocou uma verdadeira revolução no Código de Processo Civil de 2015. Por quê? O artigo 53, no primeiro inciso, ele regulamenta as ações, a competência em relação às ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de dissolução ou dissolução de união estável. Então, a primeira informação que a gente pode tirar aqui do artigo 53 é competente o foro para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. O CPC de 73 inseriu a união estável também ao regime das competências que antes só eram tidas para as ações de divórcio, separação e anulação de casamento. Então, como a própria Constituição Federal e o próprio Código Civil já fizeram a equiparação entre o casamento e a união estável para fins de mesmos direitos e mesmas prerrogativas, o Código de Processo Civil, todas as vezes que ele fala em casamento, todas as vezes que ele falava em casamento no CPC de 73, o Código de 2015 fala em casamento e união estável. Então, essa informação importantíssima, equiparou a união estável para fins de competência. Mas a segunda informação, talvez a informação mais importante que a gente extrai aqui do artigo 53, é que o CPC de 73, quando ele falava da competência para divórcio, separação e anulação de casamento, ele trazia como requisito de competência o foro do domicílio da mulher. Então vejam que interessante, o CPC de 73, promulgado antes da Constituição Federal de 88, preconizava que as ações de divórcio, separação e anulação de casamento deveriam ser propostas no foro de domicílio da mulher. Aí vem a Constituição Federal e equipara o homem à mulher, igualdade de direitos e condições, mas permanece o disposto no artigo 100 do antigo CPC de 73. Qual foi a mudança incorporada no Código de Processo Civil novo, Código de 2015? Ora, se a própria Constituição de 88 equiparou o homem à mulher, não faz mais sentido manter a disposição de que as ações de divórcio, as ações de separação, as ações de anulação de casamento sejam propostas única e exclusivamente no foro de domicílio da mulher. Se existe equiparação de direitos e se existe a definição de que não é só a mulher, não é só o homem, perdão, que propõe ação de divórcio, ação de anulação, a própria mulher também pode fazer e o faz na grande maioria das vezes, não faz mais sentido essa regra de proteger o foro do domicílio da mulher. Então, no artigo 53, olha só a ideia do CPC. Nas ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, será competente, primeiro, o domicílio do guardião de filho incapaz. Se dessa relação teve ou tiveram alguns filhos incapazes, o domicílio do guardião do filho incapaz é lá que deverá ser proposta a separação ou divórcio. Se não tiver filhos incapazes, o domicílio do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Então, não tem filho incapaz, vai ser proposto o divórcio, a separação, a anulação de casamento, dissolução de união estável, no foro do último domicílio do casal. E na linha C, o domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então, percebam que o artigo 53 faz uma situação bastante condicionada. Se o casal tem filho incapaz, vai ser proposta a ação no domicílio, no domicílio do guardião do filho incapaz. Se não tem filho incapaz, no último domicílio do casal. E se nenhum dos cônjuges ou nenhum dos companheiros residirem no último domicílio, será proposta no foro do domicílio do réu, o que acaba até indo de encontro com a própria regra geral incorporada lá no artigo 46. Prosseguindo, compete a ação
ser proposta no domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pede alimentos. Então, pediu alimentos, tanto faz se alimentos do pai para o filho, do filho para o pai. A relação de alimentos será sempre proposta no foro do domicílio do alimentando, daquele que está pedindo os alimentos. Será competente o lugar onde está a sede da pessoa jurídica, quando ela for ré. Então, pessoa jurídica ré. Será competente o foro da sua sede. Onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Então, nas ações envolvendo obrigações contraídas por pessoa jurídica, deverão ser propostas na sede, a agência ou sucursal dessa pessoa jurídica. A linha C, onde exerce as suas atividades para as ações em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica. Aquelas sociedades, sociedade em comum, sociedade em conta de participação, que são sociedades despersonificadas, deverão ser propostas as respectivas ações quando elas forem rés, aonde elas exercem as suas atividades. Será competente ainda o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que lhe deve se exigir o cumprimento. Então, vou exigir o cumprimento da obrigação, é lá onde a obrigação deve ser satisfeita que eu devo protocolar a demanda. Também compete a linha E, importantíssima, novidade no Código de Processo Civil. Residência do idoso para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. O Estatuto do Idoso, que foi promulgado em 2003, que tem uma série de prerrogativas, de garantias. Se o idoso, a pessoa maior de 60 anos, for questionar algum direito previsto no seu estatuto, é na residência do idoso que eu devo propor esta demanda. Novidade importantíssima aqui no novo CPC. E também compete ao lugar da sede, da serventia notarial ou de registro, ou seja, a sede do cartório, para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. O cartório cometeu algum equívoco, praticou algum ato que exige a sua própria reparação, é lá na sede do cartório que eu devo propor a minha ação de indenização. Então, essas são algumas prerrogativas que a gente tem. No inciso 4º, vamos continuar ali no inciso 3º, vamos continuar no inciso 4º. Aqui faltou um numeralzinho aqui, inciso 4º. É competente o lugar do ato ou do fato para a ação de reparação de dano. Então, você vai pedir reparação de dano moral, reparação de dano material, qualquer reparação de dano, protocolar essa ação no lugar do ato ou do fato praticado. Lugar do ato ou do fato também para a ação em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Então, o gestor, ele praticou algum ato que eu quero exigir a sua prestação, por exemplo, é lá aonde o ato ou o fato foi praticado que eu devo provocar a minha tutela jurisdicional. Inciso 5º, também compete ao domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo, inclusive aeronaves. Não só os veículos terrestres, mas também as aeronaves. Então, você bateu o seu carro, você vai ter que propor uma demanda. Alguém bateu no seu carro, você vai ter que propor uma demanda para exigir a reparação. Você vai propor esse acidente de trânsito aonde? Ou no local do fato onde aconteceu o acidente, ou no domicílio do autor. O que acaba acontecendo principalmente quando ocorrem aqueles acidentes na estrada. Então, às vezes você está viajando, a outra pessoa também está viajando e acabam batendo no meio de uma estrada. Você mora em São Paulo, aquele que bateu no carro mora no Rio e a batida aconteceu em Minas Gerais. Então, para você, autor, aquele que vai exigir a reparação, que mora em São Paulo, deveria ajuizar como regra geral lá em Minas Gerais, que foi onde aconteceu o acidente. Você pode, por força aqui do artigo 53, demandar em São Paulo no foro do seu próprio domicílio para te facilitar no momento da propositura da demanda. Outras regras específicas que nós temos em razão da competência interna, a competência em razão do território. Nós temos a execução fiscal, de que já falamos lá no parágrafo 5º do artigo 46,
quando se tratar de execução fiscal, a competência de processamento e juizamento da execução fiscal será no foro do domicílio do devedor, na sua residência ou local onde ele pode ser encontrado. E temos uma outra regra específica que não está no CPC, que está lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 101, inciso 1º do CDC. Todas as ações envolvendo relação de consumo, as ações previstas no Código de Defesa do Consumidor, elas deverão ser demandadas no foro do domicílio do próprio consumidor. Então, falou em relação de consumo, é no foro do domicílio do consumidor que você deve propor essas medidas, propor essas ações. Então, não se esqueça, a competência interna, em razão do território, ela é definida no artigo 46 caput, enquanto regra geral de competência, mas ela tem várias competências específicas a partir dos parágrafos do 46, artigo 47 e assim por diante, em outras leis, como é o caso aqui da competência nas ações de consumo que vem prevista no CDC. Tudo aquilo que não tiver uma competência específica prevista no Código de Processo Civil ou prevista em outra legislação, aí sim a gente utiliza a regra geral do artigo 46, ações envolvendo direito pessoal e direito real sobre bens móveis serão demandadas no foro do domicílio do réu. E eu espero você então na nossa próxima aula para a gente continuar falando dessa competência, das hipóteses de modificação de competência e também as hipóteses de incompetência operada dentro das relações jurídicas processuais.